João 6, a partir do versículo 56. Quem achou diz amém. Amém. Diz assim: todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Repita comigo: aquele que se alimenta de mim, mais um pouquinho, mais alto. Aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Amém. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão, viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Versículo 60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu, verso 65. É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Diga comigo: voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Versículo 68. Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo Deus. Para quem iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Cremos e sabemos que tu és o Santo Deus. Amém? Fecha os teus olhos. Vamos orar. Pai, apresenta a tua palavra diante do Senhor, que é viva, eficaz, transforma, restaura as nossas vidas. E com os nossos corações aqui abertos, nós nos derramamos na tua presença. Pai, agradecemos porque a tua presença é real neste lugar. O Senhor habita no meio dos louvores do teu povo. Mas nesse momento queremos ouvir a tua voz, através da tua palavra. Pai, que o eu seja pregado na cruz, em nome de Jesus. Queremos ouvir a tua voz. Estenda as suas mãos para cá, para a minha vida, e diga assim: abençoe esse cara aí. Amém. Nós precisamos da bênção do Senhor, precisamos da orientação do Espírito. E quando eu estava meditando nessa palavra, justamente nessa palavra em que eu tive contato com esse cântico que nós cantamos aqui, e fala assim: eu adoro porque eu sei que existe um rio. Eu adoro porque eu sei que existe cura. Eu adoro porque eu sei que existe graça. Eu adoro porque eu sei que tu me amas. Amém? Nós sabemos que existe, mas nós não devemos adorar a Deus só porque Ele ama, só porque Ele me curou, só porque Ele me abençoou. Nós não devemos adorar a Deus por causa disso. Devemos adorar por aquilo que Ele é. Amém? Amém? A igreja do Senhor,
ela deve adorar a Deus por aquilo que Deus é. E aí nós começamos a apanhar, porque Jesus aqui, depois de ter multiplicado os pães, pouco antes, se você vai ler, você vai ver que aconteceu ali o cenário da multiplicação dos pães, e a palavra de Deus diz que todos se alimentaram e sobrou, e havia uma multidão seguindo Jesus. E essa multidão seguia Jesus, e depois da multiplicação dos pães, ficou a noite, e Jesus então saiu para orar. Por quê? Porque as pessoas que estavam seguindo ele diziam assim, realmente, ele é o profeta, ele é o Filho de Deus que vai vir, então nós temos que forçar ele a ser o nosso rei. Se você ler um pouquinho antes lá, você vai ver, fala que Jesus saiu sozinho para orar, porque eles queriam forçá-lo a ser rei. Aquela multidão que acompanhou todos os milagres, todos os sinais, tudo aquilo que Jesus fez, estavam preocupados não por aquilo que Jesus era, mas por aquilo que Jesus estava fazendo por eles naqueles momentos. E aí que nós começamos a aprender o que Jesus está querendo dizer, o que Jesus está querendo ensinar para a igreja. Olha, aquela multidão, então, quando amanheceu, a palavra de Deus diz que os pescadores foram e remaram aproximadamente 5 quilômetros, 6 quilômetros, remaram para dentro. E Jesus, então, acontece aquele cenário onde Jesus vem andando sobre as águas e eles perguntam quem é, se tem, e teme. Jesus fala assim, sou eu, não temas, e acontece tudo isso. Mas aí amanheceu, e a multidão que tinha dormido lá, Jesus estava ali, estava dormindo ali com eles, se levantou de noite, saiu. Quando a multidão acordou, disse, cadê o mestre? Não está aqui. Eles viram que tinha um barco, o outro estava lá, mas não tinha ninguém. E aí eles saem dali e vão procurar a Jesus. Eles vão procurar Jesus. Versículo 25, do capítulo 6, acompanha comigo. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? Procuraram Jesus, acharam a Jesus do outro lado. E aí perguntaram, Jesus, quando o Senhor chegou aqui? Por que o Senhor saiu sozinho? Por que o Senhor nos abandonou? Por que o Senhor nos deixou para trás? E aí Jesus diz o seguinte, versículo 26, para arrebentar com o nosso coração. Fala assim, ó, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Vocês não estão me procurando por aquilo que eu sou, por aquilo que eu faço de espiritual na sua vida, por aquilo que eu sou para você nos céus, por aquilo que eu sou para você no futuro. Por que no futuro? Porque um pouco mais adiante, Jesus começa a falar sobre salvação, sobre eternidade. E aí essas pessoas, essa multidão que estavam ali preocupados com aquilo que Jesus estava fazendo naquele momento, né, com aquele pão que eles poderiam comer, se alimentar naquele momento. Isso é sentido de quê, querido? Quando nós lemos isso, nós devemos imaginar o seguinte: Jesus está dizendo aqui, olha, vocês estão me procurando, mas não por aquilo que eu vou fazer para vocês na eternidade, não por aquilo que o seu ministério, a sua vida espiritual, o seu coração, não por aquilo que eu possa fazer por você aí dentro de você, mas vocês estão me procurando por aquilo que eu possa fazer por você agora, por aquilo que eu posso te dar, para alimentar o seu eu, para alimentar o seu momento, para satisfazer o seu ego.
por isso que vocês estão me seguindo. E aí nós começamos então a aprender que Deus, que Jesus está querendo levantar uma igreja que adora por aquilo que Ele é. Que Deus está querendo levantar uma igreja que está seguindo Jesus, não pelo pão que Jesus pode dar para satisfazer a sua fome natural, não por aquilo que Jesus pode fornecer para satisfazer o seu ego, para satisfazer o seu desejo. Jesus está procurando, está levantando uma igreja que adore por aquilo que Ele é, que adore não importa a circunstância. Porque muitas vezes as circunstâncias falam o quê? Que nós cantamos. As circunstâncias me dizem que este é o meu fim. As circunstâncias falam isso. O meu medo me diz que Jesus se esqueceu de mim. E aí nós começamos a ficar preocupados com aquilo que Jesus pode fazer no agora. Com aquilo que Jesus pode fazer materialmente. Se Ele pode me dar essa cadeira que eu posso tocar nela, que eu posso pegar, que eu posso sentar, que eu posso sentir ela aqui comigo, abraçando. Nós estamos preocupados com isso, mas Deus não quer levantar uma igreja desse jeito. Deus quer levantar uma noiva, querido, que se preocupe com aquilo que Deus vai fazer na eternidade. Amém? Nós ouvimos aqui, o pastor pregou, falou sobre o arrebatamento, e aí falou sobre aquelas 5, né, as 5 sábias e as 5 tolas. Aquilo ali simboliza a noiva. A noiva que Deus está procurando, a noiva que Deus quer, é aquela que se preocupa com o que vai acontecer. Olha, eu tenho que manter o óleo, eu tenho que manter o azeite, eu tenho que ter muito, porque eu não sei a hora que o noivo vai vir, e eu preciso estar esperando, preciso estar preparado, eu preciso recebê-lo. E não está preocupado com o agora, está preocupado com o amanhã, está preocupado com o futuro, está preocupado com a sua eternidade. Jesus, quando veio, e Ele começava a pregar, quando fazia milagres era uma maravilha, mas quando Ele começou a falar, olha, vocês estão me adorando por aquilo que eu posso fazer agora, vocês estão atrás de mim, não pelos milagres que eu faço, por aquilo que alimenta a eternidade, por aquilo que alimenta a sua espiritualidade, sua vida espiritual, seu ministério, seu coração. Você não está preocupado com isso, está preocupado com agora. Aí a coisa começou a complicar, e é o que muitas vezes acontece hoje. O que aconteceu? Começaram então a dizer, quem é esse cara? Quem é esse cara? Esse cara aí é filho de José? Filho de José falando que veio do céu, falando não sei o quê. Começaram a falar isso. Por quê? Era o mesmo Jesus que curou, o mesmo Jesus que multiplicou pão, o mesmo Jesus que fez maravilhas. Agora, já não é tão maravilhoso assim. Por quê? Porque não massageou o nosso ego. Não massageou o nosso ego. Vira para quem está do seu lado e diga para ele, Jesus não massageia ego. Jesus diz a verdade. Porque a verdade liberta. Jesus começou a falar a verdade. Virou para ele e disse, olha, você acha que eu não conheço o coração de vocês, não? Você acha que eu não sei, vocês estão me seguindo aí, estão me procurando, igual doido aí, querendo só que eu dê pão para vocês comer? Você acha que eu não sei que vocês estão me procurando só para alimentar aí essa fome natural? E aí Jesus continua dizendo, versículo 27, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Meu Deus do céu. Quando Jesus começa a falar de vida eterna, aí a vaca foi para o brejo. Vira para quem está do seu lado e diga assim, aí a vaca foi para o brejo.
Aí a coisa ficou preta, meu irmão. Porque é o seguinte, nós não estamos muito querendo ouvir aquilo que vai acontecer no amanhã, não. Nós não estamos muito preocupados com aquilo que vai acontecer na eternidade, não. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo, não, mas que Deus, eu sou filho do rei, que eu tenho que comer o melhor nessa terra, eu tenho que fazer isso, que aqui nessa terra tem promessa para mim, que aqui tem isso não sei o quê, e começam a murmurar, porque não, está errado, tem alguma coisa, e aí começam a dar ouvidos a essa teologia da prosperidade que tem por aí, e que enche igreja, e começa a falar assim, olha, se você está doente, é porque você está em pecado, porque você não pode ficar doente, porque quem está diante de Deus não fica doente. Onde é que está escrito isso na Bíblia, querido? Onde está escrito isso? E aí começam as pessoas a pregar isso, a pregar o agora, a pregar este mundo, a pregar as coisas deste mundo. Jesus, quando veio, ele disse para os seus discípulos, ele disse para todo mundo que seguia ele, o meu reino não é deste mundo. E aí isso é difícil de aceitar, porque o homem, ele quer o agora. Porque o homem, ele quer pegar. O homem, ele quer sentir. Ah, eu estou com Deus, mas eu tenho que ver as coisas de Deus. Eu tenho que sentir as coisas de Deus. Eu tenho que ver Deus se movendo na minha vida. E aí começa o ego. Começa. Jesus escreve à igreja de Apocalipse 2, capítulo 2, versículo 4. Olha, vocês são uma bênção, igreja. Vamos ler. Apocalipse capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim, Apocalipse 2, 1. Diz assim, ao anjo da igreja em Éfeso escreva, estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras. Olha o que Deus Jesus fala. Conheço as tuas obras. Ninguém se esconde do Senhor. O seu trabalho árduo, sua perseverança. Olha só, está elogiando. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome. E não tem desfalecido. Aí no versículo 4, contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-se de onde você caiu? Olha as fases. As fases. Lembra-se de onde você caiu? Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Sabe o que quer dizer esse primeiro amor aqui? É quando você adora a Deus por aquilo que Ele é. É quando você, aquele fogo, se converteu, entendeu quem é Jesus para você e começou a falar, não, mas Jesus é tudo para mim, e está na igreja, e está na obra, está fazendo tudo, pastor, que precisar de mim, estou aqui, está na igreja todos os dias, não tem culto segunda-feira, pastor, vão lá, abre a igreja para mim que eu quero ir lá, ficar lá sozinho, mas eu quero, esse é o primeiro amor, adora a Deus por aquilo que Ele é, aí você se esquece, abandonou o primeiro amor, sabe o que acontece? Começa a olhar para as coisas que Deus pode dar no agora, começa a querer as coisas que Deus pode dar no agora. E aí Deus diz, tenho contra você, porém, isto. Você abandonou seu primeiro amor. Então, lembra-se. Volte lá onde você caiu. Arrependa-se. E comece a praticar novamente aquelas obras que você praticava antes. Com amor, com dedicação. Sem esperar nada em troca. Amém? É difícil mesmo. É difícil ouvir isso. Vai falar assim, meu Deus, pastor Jorge, não bota esse cara não. Esse cara fala coisa que eu não gosto de ouvir. Mas é assim mesmo, eu também não gosto de ouvir isso não. Porque Jesus virou para
para aquelas pessoas e dizer assim: vocês estão me adorando por aquilo que eu posso fazer por vocês agora. Tá por causa do pão aqui, ó, que alimenta a carne. O pão que pode tirar somente a sua fome agora. Mas eu quero que vocês me sigam, eu quero que vocês me busquem por causa da eternidade. Vira para quem está do seu lado e diga: adore ao Senhor. Busque ao Senhor pelas coisas eternas. Amém? Pelas coisas eternas. Vou voltar um pouquinho, João. Versículo 60, nós lemos, vamos ler novamente. O que acontece? Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura essa palavra, quem pode suportar? Versículo 66, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E aqui acontece o que muitas vezes acontece hoje. O que acontece hoje dentro da igreja? Não estou dizendo aqui nessa igreja, estou dizendo a igreja que Jesus vem buscar. O que acontece dentro da igreja? Que as pessoas, quando ouvem uma palavra dura que é a verdade, deixam de seguir a Jesus. Deus não está atrás dessa noiva. Deus falou muito forte comigo sobre noiva. Sobre noiva. Jesus é o noivo e Ele quer a sua noiva pronta. Ele quer a sua noiva preparada. E aí, como nós cantamos, Ele começa a dizer: olha, minha bela, levante-se. Levante-se porque o inverno passou e o tempo de cantar chegou. Isso é Jesus falando para a igreja. O tempo de cantar chegou. Não importa aquilo que aconteceu ontem. Ontem estava inverno, mas Jesus está falando assim: olha, hoje acabou o inverno e as flores já estão brotando lá. O tempo de cantar chegou, então levante-se. Amém? Jesus estava dizendo para aqueles discípulos: olha, eu sei que a palavra é dura, mas eu tenho que falar a verdade. Vocês têm que me seguir por aquilo que é eterno, não por aquilo que se desfaz, não por aquilo que se corrompe. Eu quero que você abra o seu coração, abra a sua mente. Eu quero que você comece a pensar, a imaginar, a lembrar aquilo que você está fazendo. O que você está fazendo diante de Deus? O que você está fazendo diante do Senhor? Não estou dizendo: mas eu sou atalaia, eu sou do louvor, eu sou isso. Não, eu estou querendo que você abra o seu coração. Não é você e o pastor, não é você e a igreja, é você e Deus. O que você está fazendo com Deus? Por que você está seguindo a Deus? Porque Jesus nos diz hoje: busquem as coisas eternas. Busquem as coisas que não se corrompem. Jesus é o noivo, está procurando essa noiva que não se corrompe. Está procurando uma noiva adornada. Está procurando uma noiva que espera, prudente. Cântico dos Cânticos, capítulo 5. Jesus está preocupado com isso. E ele vira para os discípulos: essa palavra é dura para vocês também? Vocês podem seguir eles então. Jesus vira para os 12. Depois que muitos deixou de seguir ele, porque ele pregou a palavra, porque ele falou a verdade, porque ele disse assim: olha, o seu coração está longe de mim. Você está me seguindo por aquilo que eu posso te dar numa agora, pelo pão que eu posso tirar a sua fome momentânea. Mas eu sou o pão da vida. Eu preciso que você coma a minha carne e beba meu sangue. Sabe o que significa comer a carne de Jesus? Beber o sangue de Jesus?
é ter comunhão com Ele na sua morte. E, consequentemente, ressurreição. Vira para quem está do seu lado. Comer o pão, diga, comer a carne e beber o sangue de Jesus, quer dizer, ter comunhão com Ele na sua morte e na sua ressurreição. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer, está falando assim, Jesus, a sua morte, a sua carne partida e o seu sangue derramado na cruz, eles fazem efeito na minha vida. Isso é comer a carne e beber o sangue. Jesus, a tua atitude de crucificação, o teu ato, você entregou a sua vida, isso faz efeito na minha vida. Isso é ter comunhão com Ele. Jesus está dizendo, você precisa ter comunhão comigo. Você precisa pensar nas minhas coisas. Pensai nas coisas que são do alto. A amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Jesus está querendo uma noiva preparada, adornada, para que Ele leve. Amém? Quem quer ser noiva preparada, levante a mão assim e diz amém. Eu vejo os homens com vergonha, mas os homens são noiva. Amém? Todos nós somos noiva. Noiva do Cordeiro, noiva de Jesus. Essa noiva que Jesus está procurando. Cantares diz assim, olha, capítulo 5, a partir do verso 1. O amado, o noivo diz para a noiva: entrei em meu jardim, minha irmã, minha noiva, ajuntei a minha mirra com as minhas especiarias, comi o meu favo, o meu mel, bebi o meu vinho, o meu leite. Comam, amigos, bebam quanto puderem, ó amados. Aí a noiva responde, no versículo 2. A noiva responde assim: eu estava quase dormindo, mas o meu coração estava acordado. Escutem, o meu amado está batendo. Sabe o que significa isso? A noiva dizendo assim: eu estava quase dormindo, mas o meu coração estava acordado. Outras traduções diz assim: eu dormia, mas o meu coração velava. Sabe o que significa isso? A noiva está dividida. Uma parte da noiva está dormindo. Uma parte da noiva não está preparada. Uma parte da noiva está vivendo o agora. Uma parte da noiva quer viver só aquilo que o mundo tem para oferecer. Uma parte da noiva quer ficar com um pé lá e um pé cá. Uma parte da noiva abandonou o primeiro amor. Uma parte da noiva quer ser amigo do mundo. Uma parte da noiva quer ser amigo das coisas do mundo. Uma parte da noiva está dando ouvidos a Satanás. E a outra parte da noiva, que é o Espírito Santo dentro de cada um de nós, está acordado, está velando, está batendo. Tuf, 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 tuf. Enquanto a noiva dorme, o coração bate. O Espírito Santo está dizendo assim: acorda, acorda, ouça o noivo, escute a voz dele, ouça o noivo, levante-se. Jesus está querendo buscar a noiva. Jesus está na porta assim, ó, batendo. A noiva está dormindo, o coração velando. Sabe o que acontece? Acontece isso aqui, ó. O amado diz assim: abra a porta, minha irmã, minha querida, minha pomba, minha mulher ideal, pois a minha cabeça está encharcada de orvalho, meu cabelo de umidade. Aí olha o que a noiva responde: misericórdia, já tirei a túnica, terei que vestir de novo? Já lavei os pés, terei que sujá-lo de novo? Sabe o que é isso? Vira para quem está do seu lado e diga para ele: sabe o que é isso? Acomodação. O noivo está lá fora batendo. O noivo está à porta. O noivo está batendo. Ainda que o seu coração aí, ó, está batendo. O Espírito Santo dentro de você bate. Bate e diz assim: dá ouvidos. Ouça o noivo, pelo amor de Deus. Abra a porta. Ouça o noivo. Ouça Jesus. Jesus está chamando. Ouça Ele. O Espírito Santo está no coração. O coração está velando. Aí o que a noiva responde para ele? Já tirei a minha túnica.
terei que vestir de novo? Já lavei meus pés, terei que sujá-los de novo? A noiva já estava acomodada na religiosidade. A noiva já estava no seu local de conforto, debaixo lá da sua coberta, preparando para dormir, não querendo que ninguém perturbe. Sabe o que Jesus está falando hoje? Infelizmente, existem noivas do Senhor dentro da igreja. Quando eu falo noiva, é você, é individual. A igreja somos nós, cada um de nós. Amém? Nós não estamos falando no coletivo, não. É você. O Espírito Santo está dentro de você aí batendo, o coração batendo, vibrando e falando assim: dê ouvidos ao noivo. Aí você diz: mas eu já tirei a túnica, eu já lavei os pés, eu já estou acomodado, eu já fiz isso. Olha, 10 anos atrás eu fazia, mas hoje eu não faço mais. O meu ministério já não é mais o mesmo. Não, mas eu não consigo fazer isso mais. Eu não tenho mais esse amor. Eu não consigo ter aquela empolgação, aquele fogo que eu tinha há 10 anos atrás, quando eu me converti. Hoje eu já estou acomodado, eu estou dentro da igreja, eu estou preparado para dormir, eu estou esperando aqui sentado. Talvez seja melhor eu ficar aqui dentro. Talvez seja melhor eu ficar deitado aqui na cama. Talvez seja melhor eu ficar aqui onde eu estou esperando. Talvez assim eu consiga encontrar com o noivo. Sabe o que acontece quando você faz isso? Sabe o que acontece quando você não dá ouvidos ao Espírito Santo de Deus? Diz assim, versículo 4. O meu amado pôs a mão na porta. O meu amado pôs a mão por uma abertura da tranca. Jesus foi lá, já desesperado, meteu a mão na porta, na abertura, para ver se você se levanta, para ver se a noiva se coloca à disposição do Senhor, querido, para ver se a noiva se coloca à disposição e diz assim: Jesus, eu quero te servir, Jesus, eu estou aqui novamente, Jesus, eu quero voltar lá onde eu caí, eu quero viver o primeiro amor de novo. Jesus, eu quero te seguir por as coisas eternas. Jesus, eu não quero te seguir por aquilo que você pode fazer por mim agora. Jesus quer que você se levante. Jesus quer que você faça isso. Jesus, mete a mão na porta. Meu coração começou a palpitar por causa dele. O Espírito Santo fica desesperado. Fica desesperado quando ele vê o potencial que você tem. Vira para quem está do seu lado e diga assim: olha, você tem um potencial tremendo. Diga, você não imagina o potencial que você tem. O noivo quer te usar. E o Espírito Santo fica desesperado. Dizendo assim: meu Deus, levanta. Levanta, o noivo está lá fora, levanta. Sai do seu lugar de conforto. Sai da cama. Veste novamente a roupa. A roupa santa. E a roupa quer dizer, sabe o que, querido? Santidade. Veste a roupa de santidade, igreja. Veste a roupa de santidade para esperar o Senhor. Porque a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Veste a roupa de santidade, porque Jesus está lá fora. E aí, levantei-me para abrir a porta. Minhas mãos destilavam mirra. Meus dedos vertiam mirra na maçaneta da tranca. Sabe o que quer dizer isso? A igreja tem uma unção que não vem dela. A igreja tem uma unção que vem de Deus. Quando a igreja se levanta, o óleo começa a se derramar. Quando a igreja se levanta do seu lugar de conforto, a mirra, o azeite começa a pingar das suas mãos. Porque isso não vem dela. Isso vem de Deus. Amém? A unção, amém? Está me entendendo? A unção vem de Deus. Só que é o seguinte, infelizmente, verso 6. Eu abri, mas o meu amado se fora.
Meu amado já havia partido. Quase desmaiei de tristeza. Procurei-o, mas não encontrei. Chamei, mas ele não me respondeu. Obediência atrasada é a mesma coisa que desobediência. Vira para quem está do seu lado e diga assim: obediência atrasada é a mesma coisa que desobediência. Ouviu Deus, o Espírito Santo bateu no coração. Levanta agora, levanta, vai. Jesus está lá fora, levanta agora. Ah, então tá bom, vou levantar. Quando levantou, o que aconteceu? Meu amado não estava mais. Jesus, ganhou Goiás, como diz aqui. Infelizmente acontece isso. Eu quero nessa noite, eu até dei o título da mensagem para o Rildo ali, mas mudou tudo. Mas o que Jesus quer de nós nessa noite é que você ouça o Espírito dentro de você e ouça a voz de Jesus que está à porta. Amém? Ouça o Espírito que está aí dentro, batendo, coração. O coração está assim, coração doido, querendo levantar, querendo se colocar à disposição do Senhor, querendo vestir a túnica logo, querendo, se tiver que sujar os pés, vai sujar de novo. Mas Jesus quer que você se levante do seu lugar de conforto. Jesus quer que você viva com aquilo que Ele tem para você, não agora, mas na eternidade. Lembre-se disso. Jesus diz assim: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Então eu já disse aqui, 1 Coríntios, capítulo 15. Se você esperar de Deus somente nessa terra, você vai ser o pior dos miseráveis. É isso que a palavra de Deus diz. E eu quero que você saia daqui nessa noite, da mesma forma que eu saí, da mesma forma que eu fiquei quando eu tive contato, quando Jesus começou a ministrar isso no meu coração. Meu Deus do céu, será que eu estou ouvindo a voz de Jesus? Meu Deus do céu, será que eu estou obedecendo o Espírito Santo que está batendo aqui dentro? Meu Deus, será? Será que eu vou me levantar a tempo? Será que eu vou abrir a porta a tempo? De me encontrar com o noivo, de me encontrar com Jesus? Ou eu vou ficar sentado, deitado, dizendo: ah, meu Deus, eu já tirei a roupa, vou ter que vestir de novo, já lavei os pés, vou ter que sujar de novo. Querido, isso quer dizer acomodação, religiosidade. Muitas pessoas estão dentro da igreja achando que estão servindo a Deus verdadeiramente, mas são religiosos. São religiosos. E a religiosidade é o pior mal que possa existir dentro da igreja. Sabe por quê? Porque a pessoa fica ali, adorando, cantando, batendo palma, ouvindo a palavra, achando que está servindo a Deus. E sabe o que Jesus vai falar quando você estiver diante dele? Sabe o que Jesus vai falar? Afasta-se de mim, eu não te conheço. Afasta-se de mim porque eu não te conheço. Jesus veio aqui e Ele escolheu aqueles que nem eu nem você iria escolher. Pescadores, cobradores de impostos, homens que não sabiam, entre aspas, sabia de nada aos olhos da sociedade. E os doutores da lei que estavam lá vestidos as suas vestes sacerdotais dentro do templo, posando de sábios. Jesus virou para ele: vocês me adoram somente com seus lábios, o seu coração está longe de mim. Eu não conheço vocês. Isso é religiosidade. Religiosidade. Como aquela igreja. Jesus diz: beleza, o que vocês estão fazendo aí é uma maravilha,
Mas tem contra vocês, vocês abandonaram o primeiro amor. Você precisa voltar lá, o primeiro amor. Fazer para mim, sem querer nada em troca. Amém? Amém?